Durante anos, ele foi considerado o homem mais procurado do planeta. O líder de uma organização responsável por ataques que mudaram a história do século XXI. Governos mobilizaram exércitos, serviços de inteligência e bilhões de dólares em uma busca que parecia não ter fim. Mas em 2011, algo mudou. Agentes da inteligência americana começaram a observar algo estranho em uma pequena cidade do Paquistão chamada Abbottabad. No meio de bairros tranquilos, existia uma construção incomum. Uma casa cercada por muros extremamente altos, arame farpado no topo, portões pesados, nenhuma linha telefônica, nenhuma conexão com internet, nenhuma explicação. O comportamento das pessoas dentro daquele complexo também levantava suspeitas. Os moradores queimavam o próprio lixo em vez de colocá-lo para a coleta. Nunca saíam muito, e quase ninguém sabia quem realmente vivia ali. Para analistas da CIA, aquilo parecia mais do que apenas uma residência isolada. Parecia um esconderijo. Meses de vigilância começaram. Satélites passaram a monitorar a área. Drones capturaram imagens. Analistas tentavam entender quem era o homem alto que caminhava pelo pátio interno, sempre evitando aparecer em público. Eles o chamavam de o mensageiro. Mas havia uma hipótese ainda mais inquietante. E se o líder da Al-Qaeda estivesse escondido ali? Se fosse verdade, aquela casa escondia Osama Bin Laden. O problema era que não existia confirmação absoluta. Nenhuma foto clara, nenhuma gravação, nenhuma prova definitiva. Mesmo assim, o tempo estava passando. A decisão precisava ser tomada. Em Washington, dentro da Casa Branca, reuniões secretas começaram a acontecer. Generais, diretores de inteligência e conselheiros de segurança nacional discutiam um plano extremamente arriscado. Bombardear o complexo era uma opção, mas isso destruiria todas as provas. Outra alternativa seria uma operação militar direta, uma incursão silenciosa. Entrar, identificar o alvo e sair. Mas havia um detalhe que tornava tudo ainda mais perigoso. O complexo ficava dentro do território do Paquistão. Uma operação militar estrangeira naquele local poderia causar uma crise internacional. Mesmo assim, a ordem foi dada. O presidente Barack Obama autorizou a missão. O plano recebeu um nome secreto, Operation Neptune Spear. Para executar a operação, foi escolhida uma unidade extremamente discreta, um grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos, conhecido oficialmente como United States Naval Special Warfare Development Group. Soldados treinados para missões que muitas vezes nem aparecem em registros públicos. Na noite de 1º de maio de 2011, 2 helicópteros furtivos levantaram voo do Afeganistão. Eles foram modificados para reduzir ruído e evitar radares. Voavam baixo, muito baixo. O objetivo era cruzar a fronteira sem ser detectado. Dentro das aeronaves estavam os operadores que treinavam havia semanas para aquele momento. Cada movimento havia sido ensaiado, cada segundo da missão calculado. Mas guerras raramente seguem o roteiro. Quando os helicópteros chegaram ao complexo em Abbottabad, algo inesperado aconteceu. Um dos pilotos perdeu estabilidade ao tentar pousar dentro do pátio. O helicóptero caiu. Por alguns segundos, parecia que toda a missão poderia fracassar, mas os operadores reagiram imediatamente. A prioridade continuava a mesma: entrar, encontrar o alvo e sair. Explosivos foram usados para abrir caminho. Portas foram derrubadas. Os soldados avançavam pelos corredores escuros usando equipamentos de visão noturna. Cada andar precisava ser limpo rapidamente. Cada sala poderia esconder uma ameaça. Enquanto isso, dentro da Casa Branca, autoridades assistiam à operação em tempo real. A tensão era absoluta. Ninguém falava. Todos sabiam que qualquer erro poderia transformar aquela missão em um desastre internacional. No último andar da casa, os operadores encontraram o homem que procuravam havia quase 10 anos. Era ele, Osama Bin Laden. Poucos momentos depois, o alvo estava morto, mas a missão ainda não tinha terminado. Computadores, discos rígidos e documentos foram recolhidos rapidamente. Tudo poderia conter informações valiosas sobre a rede terrorista. Enquanto isso, o helicóptero que havia caído precisava ser destruído para evitar que sua tecnologia secreta fosse capturada. Explosivos foram instalados.
Minutos depois, a aeronave foi detonada. Com o tempo se esgotando, os operadores embarcaram no helicóptero restante e deixaram o local. Menos de 40 minutos após o início da operação, tudo havia terminado. Horas depois, o mundo receberia a confirmação oficial. O homem mais procurado do planeta havia sido eliminado. Mas muitos detalhes daquela noite continuam classificados. Relatórios completos ainda permanecem secretos, e talvez nunca saibamos exatamente tudo o que aconteceu dentro daquele complexo, porque algumas operações militares, mesmo depois de concluídas, continuam sendo protocolos sigilosos.